Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre responsabilidade coletiva. A minha prima Laura me mandou uma historinha que é fictícia, mas que vai exemplificar bem o assunto ao qual eu quero discorrer. A história é a seguinte: várias pessoas resolvem passear de iate. Um dos passageiros resolve abrir um buraco no assoalho de sua cabine. Todos olham, ficam meio chateados, mas falam: a cabine é dele, o problema é dele. A água começa a entrar por aquele buraco, inunda o iate afunda e todos morrem afogados. Responsabilidade coletiva é isso. Os meus direitos individuais não estão acima dos direitos coletivos. Nós não podemos achar que porque eu quero, as outras pessoas são obrigadas a baixar a cabeça e aceitar todos os meus desmandos. Nós temos que entender que nós vivemos num mundo com várias pessoas. Para começar, nós nascemos em uma família, com mais de uma pessoa, óbvio. E nós não podemos viver dentro dessa família achando que todo gira em torno do meu umbigo, que só as minhas necessidades têm que ser contempladas. Em uma família, todos têm que ser contemplados. Todos têm que ser bafejados pelo mesmo bem ou mesmo mal. É isso que é responsabilidade coletiva. Agora nós estamos vivendo uma pandemia. Nós sabemos que vacina é vida, que ao nos vacinarmos, nós estamos nos protegendo e, por consequência, protegendo as outras pessoas. Se eu decido não me vacinar, eu estou pondo em risco a minha vida e a vida das outras pessoas, porque eu posso contaminar outras pessoas. Eu posso contrair a doença e contaminar outras pessoas. Ao passo que, se eu me vacinar, eu estou me protegendo e protegendo as pessoas. Isso é um pacto social. Nós temos que entender a nossa responsabilidade no todo e não individual. Nós somos seres individuais. É óbvio, nós temos o livre-arbítrio. Porém, a nossa vida é em comunidade. Nós vivemos junto a outras pessoas. Nós necessitamos de outras pessoas. Até aquela pessoa que diz eu não preciso de ninguém, está contando uma mentira enorme, porque para ela comer alguém teve que plantar, alguém teve que colher, alguém teve que fazer a comida. Para ela se vestir, alguém teve que confeccionar essa roupa. E antes disso, a natureza teve que fornecer os elementos necessários para que aquele tecido fosse fabricado. Então nós necessitamos de todos e todos necessitam de nós. Até nas nossas orações, nós temos que entender que nós temos que fazer isso de forma coletiva. Quando nós pedimos a Deus, se nós só pedimos para nós estamos sendo egoístas, que nós só estamos pensando em nós. Nós temos que também nos lembrarmos das outras pessoas, porque da mesma forma que eu sinto fome, as outras pessoas sentem fome. Da mesma forma que eu sinto dor, as outras pessoas sentem dor. Da mesma forma que eu me angustio, as outras pessoas se angustiam. Da mesma forma que eu sinto sede, as outras pessoas sentem sede. Ou seja, resumindo, todos os meus sentimentos também são das outras pessoas. Se eu acho que só eu tenho necessidades, há algo errado em mim. Se eu acho que só eu tenho que ser contemplado, há algo errado em mim. Se eu acho que só a minha religião é certa, há algo errado em mim. Nós temos que entender que nós temos um único Deus. Deus é único, independente de qual religião nós professemos, em qual país nós vivamos. Deus é único, Deus é o Criador de tudo que existiu, que existe e que ainda existirá. E Deus pensa de forma coletiva, ele pensa em todos nós. Ele não escolhe um para ser o protegido dele, muito pelo contrário. Tem pessoas que pensam isso. Se nós ainda pensamos isso, vamos modificar nossa forma de pensar. Deus não escolhe ninguém, ao contrário, Deus ama a todos. Qual o pai e qual a mãe que, tendo vários filhos, escolhe um só para proteger e deixa os outros ao Deus dará?
Se nós que somos humanos não fazemos isso, por que é que nós temos que pretender que Deus fará? Deus jamais fará isso. Então, queridos e queridas, responsabilidade coletiva é quando nós entendemos o nosso papel enquanto sociedade, quando nós estamos inseridos na sociedade. Nós temos que, a dor do outro tem que fazer algum sentido em nós. Nós vivemos num país de terceiro mundo, onde tem muita gente passando privação e necessidade. De verdade, tem gente que acorda e não tem o que comer. E é responsabilidade de todos nós. Nós ficamos falando, o governo, o governo, o governo. Obviamente que o governo tem que fazer a parte dele, óbvio. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque nós temos responsabilidade coletiva. Se nós sabemos que tem alguém passando privação, é nossa responsabilidade, de alguma forma, suprir essa pessoa. Se nós não temos os meios necessários, nós podemos buscar esses meios através de outras pessoas. Mas temos que fazer, nós não podemos ficar parados esperando Deus dar bom tempo. Nós é que temos que fazer a nossa história. Queridos e queridas, vamos ser responsáveis. Se ainda não nos vacinamos, vamos nos vacinar, vamos nos cuidar, vamos usar máscara, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para nos proteger e proteger as pessoas. Mas, principalmente, vamos amar as pessoas, vamos seguir o que Jesus nos disse. Ama a teu próximo como a ti mesmo. E amar as pessoas é cuidar delas, é se preocupar com elas, é orar a Deus pedindo por todos. É isso que Deus espera de nós e é isso que nós temos que fazer. Só assim nós vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos viver, mas viver entendendo que as outras pessoas também têm esse mesmo direito. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.